Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concurso. E neste momento eu lhe convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com um amigo, pois em breve nós iremos trazer outras aulas sobre legislação específica para este concurso. Iremos iniciar hoje a aula 1, tratando sobre a Lei Orgânica do município de Campo Mourão, no Paraná. Então vamos começar com o artigo 1º, que traz aqui algumas informações introdutórias acerca do município. O artigo 1º diz que o município de Campo Mourão, pessoa jurídica de direito público interno, entidades componentes da República Federativa do Brasil, é dotado de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Paraná e desta lei orgânica, objetivando, na área de seu território, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esse é o enunciado do artigo 1º da Lei Orgânica. Nós vemos aí, de início, várias características, várias informações importantes acerca do município. Primeiro, nós queremos destacar a natureza jurídica que é trazida, que é destacada aí no artigo 1º da Lei Orgânica, que é a questão de um município ser uma pessoa jurídica de direito público interno. A segunda informação que nós podemos ver aqui é em relação à autonomia do município. Os municípios, em geral, eles possuem autonomia dentre os demais entes federativos, como os Estados-membros e a própria União. Então, eles possuem determinada autonomia. Essa autonomia ela é dividida em autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Então, quando nós dizemos que o município de Campo Mourão é uma pessoa jurídica de direito público interno, cabe a nós esclarecer aqui, brevemente, o que é esta pessoa jurídica, o que é uma pessoa jurídica e precisamente uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, para definir ou para trazer a previsão, onde se encontra esta previsão de pessoa jurídica dentro do direito, eu preciso trazer aqui a disposição do artigo 40 do Código Civil. Então, é o Código Civil que vai dizer, a partir do seu artigo 40, quais são as pessoas jurídicas existentes. As pessoas jurídicas, nós já sabemos que é o oposto das pessoas físicas, que somos nós. São aquelas que têm CNPJ, são maiormente as empresas, que nós podemos dizer que são pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, elas são divididas em direito público interno e direito público externo. E também nós temos as pessoas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são aquelas pessoas que são regidas por normas públicas, por isso que se diz de direito público. Já as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que não são regidas, em regra, por normas públicas, mas são regidas por normas de direito privado. A exemplo do Código Civil, que é considerado uma norma de direito privado. Já as pessoas jurídicas de direito público, que são regidas por normas de direito público, geralmente são regidas por leis que têm o seu caráter, a sua essência de público. Então, nesse caso, nós podemos dizer que as pessoas jurídicas de direito público, elas são divididas em pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público interno, o artigo 41, ele classifica como a União, os Estados, Distrito Federal e Territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei.
sendo que nesse caso o município de Campo Mourão se enquadra aqui nesse inciso terceiro. Então veja que é uma previsão dele como uma pessoa jurídica de direito público interno por ser um município. Temos ainda a explicação, né, da diferença entre direito público interno e direito público externo. Direito público interno vai ser as pessoas que estão dentro do território nacional, pessoa jurídica de direito público dentro do território nacional, e as de direito externo, a que estão fora, no exterior, né, do território nacional. Já a questão da autonomia, que é outra característica do município de Campo Mourão e de todos os municípios, essa autonomia ela pode se dividir em política administrativa, financeira. Eu coloquei apenas essas três, mas nós temos, como na própria lei está previsto, a autonomia legislativa também. A autonomia política diz respeito àquela autonomia do próprio município poder criar as suas políticas públicas e executá-las, para que possa cumprir, né, o seu papel, no caso de poder executivo. A autonomia administrativa ela diz respeito à organização do próprio município. O município pode, ele mesmo, se organizar da forma que seja melhor para si, da forma que possa atender ao interesse público, desde que esteja conforme a própria lei orgânica, a Constituição Estadual do Estado que pertença e da Constituição Federal. Nós temos ainda a autonomia financeira, que diz respeito às finanças do município, as formas de arrecadação, né, de recursos, de receitas e também a sua despesa. Ele próprio pode gerenciar a sua questão financeira, o seu setor financeiro. Então, isso trata de autonomia. E, por último, nós temos a legislativa, como já falei, não citei aqui, mas está previsto aqui na lei orgânica, que é o fato do município criar as suas próprias leis por meio da Câmara Municipal e algumas quando competência do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito municipal. Então, nesse caso, nós temos aqui a autonomia do município e o fato dele ser pessoa jurídica de direito público interno. Agora, nós temos uma observação a respeito da autonomia, não se confundir autonomia com soberania, pois soberania somente a União possui, tá certo? Embora a autonomia lhe dê uma certa individualidade em relação à questão administrativa, financeira, legislativa, mas isso não significa soberania, que esta é reservada apenas à União, ok? Seguindo agora, nós temos o parágrafo único, que trata da soberania popular, né? Não, na lei não vem trazendo esse tema, esse título, soberania popular, mas pela leitura do parágrafo único, nós podemos dizer que isso se trata da soberania popular. Lembrando que uma boa parte da lei orgânica de Campo Mourão e das leis orgânicas de vários municípios, elas meio que repetem muita coisa do que se está na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Então isso também é uma forma de certa forma você revisar caso caia alguma disciplina, alguma matéria no seu cargo sobre a Constituição Federal. Então vamos lá. O parágrafo único diz que todo poder emana do povo de Campo Mourão. Então veja que aqui é uma adaptação à questão do município, né, de Campo Mourão e o princípio da soberania popular que está lá na Constituição Federal. Então nós sabemos que todo poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente segundo os princípios da Constituição Federal, Constituição Estadual do Paraná e esta lei orgânica, certo? Seguindo, nós temos o artigo 2º, que diz que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. O legislativo é formado pela Câmara Legislativa Municipal e o executivo pela prefeitura, pelo chefe do Poder Executivo Municipal, certo? Que é o prefeito municipal.
Lembrando que aqui não se inclui o poder judiciário, porque o poder judiciário não se divide no âmbito municipal, embora em quase todos os municípios, cidades do Brasil, exista lá também fóruns, existam varas que tratem da questão ali mais na primeira instância no âmbito judicial. Mas isso não significa que exista o poder judiciário municipal. Então, cuidado, porque pode ser uma questão de prova e pode lhe confundir. Seguindo o artigo 3º, nós temos constitui objetivos fundamentais do município de Campo Mourão. Então, a partir de agora, nós vamos ver quais são os objetivos fundamentais, e esses objetivos fundamentais, eles se repetem em boa parte, é uma mera repetição da Constituição, daquilo que está na Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, nós temos que promover o bem-estar de todos os mourãoenses, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse é o primeiro objetivo, que é promover o bem de todos, certo? Apesar que esse bem de todos, ele é considerado dentro do direito administrativo, dentro do direito no geral, como um conceito jurídico indeterminado. Ou seja, o que se entende por bem de todos? O que seria o bem de todos? Então, essas coisas dificilmente o próprio legislador não conceituou, e a doutrina também ela tem dificuldade de conceituar. Então, nesse caso, somente o caso concreto, a própria prática, a própria situação real é que vai dizer o que seria o bem de todos. Então, por isso que a gente se limita a apenas esse conceito. Segundo lugar, erradicar com a participação da União e do Estado do Paraná a pobreza, o analfabetismo, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais em sua área territorial. Então, mais uma vez, trazendo ali dos primeiros incisos, artigos, melhor dizendo, da Constituição Federal, que trata sobre a erradicação da pobreza. Então, o município vai tentar fazer isso por meio de políticas públicas assistenciais e sociais que possam erradicar esse fator. Seguindo, nós temos aqui os símbolos do município, que está no seu artigo 5º, que é a bandeira, o brasão, o hino e o sinete, certo? Então, isso aí não tem o que falar, é bem facinho de decorar quais são os 4 símbolos do município, certo? Seguindo agora, temos o dia da data magna do município, que é o dia 10 de outubro. Então, grave aí, porque pode sim ser questão de prova qual é a data magna do município. Você pode até achar fácil, mas se você não gravar, talvez no dia, se cair uma questão sobre isso, você pode confundir. Seguindo, nós temos a questão da divisão política e administrativa, que começa tratando sobre a sede e a categoria do município, que está lá no artigo 6º da Lei Orgânica, que é a própria cidade, aquela que lhe dá o nome. Essa é a sede do município, ou seja, Campo Mourão, ok? Ainda temos o parágrafo único que diz que a lei complementar fixará a divisão administrativa urbana e as formas de como promovê-las. O artigo 7º vai dizer que o município é dividido em distritos, objetivando a descentralização do poder e a descentralização dos serviços públicos. Então, isso aqui é uma forma de tentar descentralizar os serviços públicos, ou seja, é uma forma de não concentrar no órgão só várias atribuições que lhe sejam inerentes. Então, descentralizando os serviços, descentralizando a administração, o poder, faz com que o município, junto com os distritos, possam atingir várias pessoas e vários serviços que são exercidos por ele. Então, é por isso que existe essa divisão em distritos. Agora nós vamos tratar sobre a criação, organização e supressão de distritos. Está no artigo 7º, no parágrafo 1º, 2º, 3º em diante. O parágrafo 1º vai dizer que a criação, a organização e a supressão de distritos efetivadas por lei municipal, observada a legislação estadual, dependerão. Então veja aqui
que eu sempre deixo em destaque as informações mais importantes para que você possa gravar aí as informações mais importantes, que nesse caso aqui é o que se deve fazer em relação à criação, organização e supressão de distritos. Então, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Então, digamos que uma hipótese eu deseje criar distritos, ou então organizar distritos, ou então suprimir distritos. Suprimir, nesse caso, é diminuir os distritos, certo? E criar vai ser trazer existência, nesse caso, aqueles municípios que não existem ainda, mas que vai ali se aglomerando várias pessoas e pode ser futuramente criado o distrito. Então, nesse caso, para que eu possa criar, suprimir ou organizar, como vem dizendo aqui, um distrito, é necessário que se faça uma consulta prévia à população daquele distrito, daquele possível distrito, e essa consulta prévia é por meio de plebiscito. São as formas de consultas à população. Nós temos o plebiscito, o referendo e temos a iniciativa popular, certo? Mas nesse caso aqui é o plebiscito, que é feito antes que se tome determinada decisão. Então, gravem aí o primeiro requisito para que possa criar, organizar ou suprimir distrito, consulta prévia por meio de plebiscito. Agora, o parágrafo 2º vai dizer que os distritos são geridos por um administrador distrital, com a cooperação de um conselho distrital na forma de lei. Veja, isso aqui não é tão comum, essa previsão desse parágrafo 2º aqui não é tão comum em todos os municípios, mas alguns estados, alguns municípios em alguns estados adotam essa forma de administrador distrital. Ou seja, em cada distrito existe um administrador distrital, que é aquela pessoa que é competente para formar um elo, né, entre a administração pública daquele município, no caso a prefeitura, e aquele distrito, e ele vai fazer uma relação ou uma inter-relação entre o distrito e a prefeitura. Então, é quase como uma espécie de subprefeito, né, que existe dentro daquele distrito, certo? Então, essa é a previsão que o parágrafo 2º vem trazendo. Serão eleitos por um administrador distrital. Esse administrador distrital, ele pode ser tanto concursado, que aí a gente pode ver mais na frente essa questão, ou pode ser um cargo comissionado também, certo? Então, a gente vai ver se a lei orgânica do município, o estatuto, ele traz a previsão de ser, em regra, concursado ou não, ou cargo comissionado, se pode ou não. Seguindo o parágrafo 3º, nós vemos que o disposto nos parágrafos anteriores não se aplica ao distrito da sede, ou seja, ao principal, né, ao distrito sede do município de Campo Mourão. O capítulo 3º, né, a partir do artigo 8º, vai tratar da política de desenvolvimento municipal. Então, nós vamos ver aqui os objetivos. Veja que está aqui em destaque. Os objetivos do município. A política de desenvolvimento municipal tem por objetivo, primeiro, assegurar. Então, veja que essa parte aqui, ela vai trazendo vários verbos, né? Sempre vão terminar assim, no infinitivo. Assegurar, aí temos aqui priorizar, cooperar, promover, realizar. E temos em destaque aí, o que eu sempre faço com meus alunos, eu chamo de palavras-chave, certo? Que são os termos essenciais que você pode tentar usar para decorar para a questão de competências ou objetivos que é trazido pela lei orgânica, certo? Então, nesse caso, assegurar o quê? A todos os seus habitantes existência digna, bem-estar e justiça sociais, certo? Então, assegurar existência digna, que é o termo essencial aqui, e bem-estar e justiça sociais. Mais uma vez, estamos diante de um conceito jurídico
indeterminado. Se você quiser anotar aí essa palavrinha, conceito jurídico indeterminado. Esse termo, essa expressão, é quando você se depara com expressões que são trazidas nas leis, na Constituição, em várias leis no Brasil, que trazem essas expressões que você não sabe, não tem o significado daquilo. É um termo abstrato, é por isso que se diz conceito indeterminado. Você não sabe o que é que aquilo quer dizer. Então, o que é um bem-estar? Né? É algo muito relativo e abstrato. O que é justiça social? O que pode ser justiça social para uns, pode não ser para outros. Então, somente a prática que vai conceituar o que vai ser bem-estar e justiça social, certo? Segundo, nós temos priorizar o primado do trabalho. Primado do trabalho aí diz respeito ao fato do trabalho, né? A questão do labor, do trabalho, do empreendedorismo dos cidadãos, né, de Campo Mourão. Né? E está baseado, é claro, lá na Constituição Federal, né, que trata da livre iniciativa, né, do trabalho e da livre iniciativa, que é um dos princípios fundamentais da República. Nós temos ainda, terceiro, que é cooperar com a União e o Estado e consociar-se a outros municípios na realização de metas de interesse da coletividade. Então, aqui trata da cooperação, da união, tanto com estados e municípios, como também com outros municípios, né? É a questão do consórcio municipal. Os municípios podem se unir para tentar, por determinado interesse, né, com um determinado objetivo, se unir para fazer um consórcio. Então, nós temos agora no inciso 4, promover de forma integrada o desenvolvimento social e econômico, certo? Também, mais uma vez, traz essa ideia aqui de integração. O inciso 5º trata de realizar planos, programas e projetos de interesse dos segmentos marginalizados da sociedade, certo? Ou seja, são planos para tentar atender e tentar tirar também tentar tirar aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. São pessoas que muitas vezes são moradores de rua, dormindo na rua, sem teto, sem comida, sem assistência social, ou pessoas que estão drogadas, né? Então, o município também tem esse objetivo de tentar resgatar essas pessoas socialmente. Seguindo, nós temos agora a questão das competências trazidas pelo artigo 9º da Lei Orgânica. Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui vários verbos e eu sei que muita gente acha um pouco chatinho essa parte de competência, de objetivo, porque é quase uma decoreba, né? Fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Mas com calma a gente vai decifrando aqui e sempre lembrando de observar as palavras que estão em destaque, que é a essência da competência ou do objetivo, que vai lhe ajudar muito a decorar. Então, em primeiro lugar, legislar. Veja, legislar sobre assunto de interesse local. Isso também é quase um copia e cola lá da Constituição Federal. Então, o município ele sempre vai legislar sobre assuntos que são de interesse local. E no caso de uma prova, de uma questão de prova, é fácil identificar quais são assuntos que são mais municipais, que são locais, e assuntos que são de caráter estadual, de caráter federal, tá certo? Então não vai ser difícil você acertar essa questão. Então temos aqui legislar sobre planejamento municipal, e esse planejamento ele implica esses 4 pontinhos aqui, que é plano diretor, legislação correlata, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, certo? Esse plano plurianual é o chamado PPA, né? Já a lei de diretrizes orçamentárias é a chamada LDO e, por último, o orçamento anual. Lembrando que
esses três últimos aqui, eles são chamados de leis orçamentárias. Trata do orçamento do município. Então, o município ele tem competência para, como nós vimos mais na frente, aliás, mais atrás, a respeito da autonomia financeira do município. Então, como ele tem autonomia financeira, ele é competente também para elaborar o seu próprio orçamento, aquilo que vai gastar durante o ano, durante o que a gente chama que a lei chama, na verdade, de exercício financeiro. Ou seja, é o período de 12 meses em que vai ser gasto tudo aquilo que diz respeito à competência ou à necessidade do município, certo? Então, isso é o exercício financeiro. Então, são essas duas leis aqui, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, tem a ver com orçamento, e essa primeira aqui é o plano diretor. O que é o plano diretor? É o plano que trata sobre a questão urbanística do município, certo? Que trata sobre as regras de uso, de ocupação do solo, de construção de casas, de moradias, de prédios, edifícios, etc. Então, isso é o plano diretor do município. Então, é competência dele legislar sobre essas quatro figuras que temos aqui. Seguindo, nós temos ainda instituição, legislar sobre instituição e, aliás, instituir e arrecadar tributos, né? Nós sabemos que tem os tributos de caráter federal, tributos de caráter estadual e tributos de caráter municipal. Quando você vai estudar a Constituição, né, existe essa separação lá na Constituição Federal, competência da União, competência legislativa da União, competência dos Estados-membros e competência dos municípios. E dentre as competências do município vamos ter o fato de instituir e cobrar tributos, mas tributos de caráter municipal. A título de exemplo, nós temos a questão do IPTU, por exemplo, que é um tributo municipal, tá certo? É um imposto municipal. Seguindo, criação, organização e supressão de distritos, já vimos anteriormente, lá no artigo 7º, né? Letra D, organização e prestação, diretamente sobre o regime de concessão, serviços públicos de interesse local. Os serviços públicos que são prestados dentro do município, esses serviços também devem ser estimados, né? Devem ser ali estabelecidos pelo próprio município. Então, nós vemos que esses serviços, né, que podem ser prestados pelos municípios, eles têm as suas formas de prestação. Em primeiro lugar, nós temos aqui o regime de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Ou seja, trata de uma das formas de prestação de serviço, que é por meio de concessão ou permissão. Nesse caso, são quando as empresas interessadas em prestar determinado serviço se candidatam e formam com o município um contrato de concessão ou de permissão para prestar determinado serviço. Então, nesse caso aqui, o município ele vai organizar esses contratos de concessão, de permissão, que geralmente obedecem à lei 8.666, que é a lei de licitações, a antiga lei de licitações, ou a nova lei de licitações, que é a lei 14.133 de 2021. Então, nesse caso, ainda temos o caráter especial do seu contrato e sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão. Não vai entrar aqui no mérito, explicar porque não é o objetivo da aula, mas apenas dando uma pincelada aqui, que são formas de prestação de serviços públicos, que é concessão ou permissão. Ainda temos que os municípios, né, ou o município de Campo Mourão, vai tratar sobre o direito dos usuários, ou seja, quais são os direitos que os usuários daquele serviço eles têm, eles possuem, certo? E, é claro, com base na Lei de Serviços Públicos ou a Lei de Concessão e Permissão, que é a Lei 9.784 de 99, que é uma lei federal, mas que ela também pode ser aplicada dentro do âmbito municipal, quando houver ausência de legislação municipal que trate sobre serviços públicos. Então, esta lei, a Lei
9784, se você quiser anotar aí, Lei 9.784/99. É a lei que trata sobre serviços públicos, concessão, permissão, autorização. Então, esses serviços, essa lei, ela traz, nesse caso, né, os direitos dos usuários e que podem ser aplicados também ao município, certo? Que não só temos deveres, mas também temos direitos trazidos na Lei de Serviços Públicos. Ainda, o município vai tratar sobre obrigações das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Aquelas que se disponibilizaram em prestar determinado serviço por concessão ou permissão, elas têm algumas obrigações. Então, é o município que vai disponibilizar, que vai impor quais são as obrigações dessas empresas, certo? O número 4, né, traz sobre a política tarifária justa, ou seja, qual é o tipo de tarifa, qual é o valor da tarifa que vai ser paga pelos usuários por determinado serviço público. Então, é o município que vai tratar. Ainda o tópico 5, trata sobre obrigação de manter serviço adequado. Isso aqui traz uma bela repetição da lei que eu acabei de citar, que é a Lei 9784, a Lei de Serviços Públicos. Seu artigo 6º vai tratar ali sobre o serviço adequado, certo? Que é aquele serviço que tem continuidade, tem atualidade, tem segurança, né? Que é aquele serviço que tem cortesia. Então, o município ele vai se basear nesses critérios para também estabelecer dentro, né, do seu território o serviço que seja caracterizado como serviço adequado. Seguindo, temos ainda sobre o poder de polícia administrativa, que vai tratar ali no âmbito municipal ao poder de polícia administrativa. Mas o que é esse poder de polícia administrativa? Primeiro, nós devemos separar poder de polícia e depois polícia administrativa. Em primeiro lugar, o poder de polícia é aquele poder que tem a ver com restrição de bens, direitos, certo? Que é diferente do poder da polícia. Não se confunda com poder de polícia com poder da polícia. O poder de polícia é aquele poder que restringe bens e direitos, enquanto o poder da polícia, que é a polícia militar, civil, federal, etc., é o poder que restringe pessoas, tem a capacidade de prender pessoas. E só nesse caso, exercido pelas pessoas, em regra, pelos próprios policiais. Já o poder de polícia não. Qualquer agente público investido legalmente, ele pode exercer o seu poder de polícia se ele estiver dentro de sua competência para exercê-lo, certo? Então, é um poder que é conferido à administração pública, que pode ser no âmbito federal, no âmbito estadual e, nesse caso aqui, no âmbito municipal. Então, qualquer agente público que esteja competente para exercer o poder de polícia, ele pode exercer, né, que é restrição de bens e direitos. E dentro dessa restrição está também a questão da fiscalização. Então, um agente público municipal, ele pode, por exemplo, ir a determinado estabelecimento que esteja que esteja funcionando de forma ilegal e pode ali notificar o dono, né, o proprietário, fechar o estabelecimento e ainda assim, dependendo da situação, apreender alguns bens que estejam ali de forma legal. Então, isso é o poder de polícia e polícia administrativa, porque é a polícia que apenas diz respeito à administração pública, né? Se fosse a polícia civil, militar, federal, seria polícia judiciária e não administrativa, certo? E nós iremos continuar com essas competências na próxima aula, a aula do número 2. Eu aguardo você até lá.